Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que estabelece voto aberto nos processos de cassação de mandatos. Para os integrantes da Frente Parlamentar em Defesa do Voto Aberto, seria motivo de comemoração. Mas o presidente da Frente do Voto Aberto, deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, entendeu a decisão do Senado como uma desmoralização para a Câmara, pois um projeto semelhante aguarda votação aqui desde 2006. O deputado Ivan Valente está aqui com a gente e participa desta edição do Palavra Aberta, com retransmissão pela Rádio Câmara. Deputado, por que o projeto daqui não foi votado? Essa é a questão, né? Porque a emenda constitucional 349 de 2001 levou 5 anos para ir para a pauta. Ele foi votado em primeiro turno, em agosto de 2006, ou seja, faltando 1 mês e meio para as eleições, né? E o segundo turno nunca veio. Nós estamos em 2012, 6 anos depois, nunca mais se falou nisso. E nós estamos há vários mandatos, inclusive, insistindo nessa votação, em nome da transparência, da democracia, da participação. E o que ocorre? O Senado, diante de tantos escândalos também, como aconteceu aqui na Câmara, e lá no Senado, no caso do Demóstenes Torres, que foi, assim, uma bomba, né? Ele se posicionou mais rapidamente, porque lá também havia uma emenda constitucional tramitando com o fim do voto secreto em todas as questões que envolvem o voto parlamentar, inclusive para a eleição da mesa, para os vetos presidenciais e etc. Então, eles se adiantaram e votaram em 2 turnos e mandaram para cá. É evidente que nós vamos votar nessa emenda, porque ela é uma necessidade, né? Mas que foi uma desmoralização para a Câmara e para os diversos presidentes que passaram pela presidência da Câmara e não pautaram essa questão, porque isso não depende de acordo de líderes. O presidente coloca na pauta quem quiser que obstrua o voto para votar. A emenda constitucional do fim do voto secreto é o voto aberto no plenário, ou seja, no painel. Então, quem quiser que vote contra. Então, o que vai acontecer agora é que o Senado já votou em 2 turnos e está lá na Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça já tem parecer favorável e ele pode ser votado a qualquer momento. Eu espero que seja votado rapidamente, embora ele seja apenas para os casos de quebra de decoro parlamentar. O senhor diria que essa protelação por 6 anos da votação desse projeto aqui na Câmara é porque a Câmara tem um espírito de corpo mais forte em relação ao Senado? Não, nesse caso, eu acho que o Senado também tem espírito de corpo. Porque nesse período a gente viu casos de Wesley Roriz, a gente viu várias situações desse tipo. E a gente não pode se esquecer de que se avizinha aí uma queda de braço muito grande entre Congresso e Supremo Tribunal Federal, caso prevaleça a tese de que é a Câmara que tem que dar a última palavra se caça ou se não caça o mandato dos condenados pelo escândalo do Mensalão. Sem dúvida, eu acho o seguinte, o Senado também é corporativo, mas ele teve agilidade nesse caso, quando percebeu um processo de desmoralização. A Câmara votou, inclusive, a absolvição de vários deputados envolvidos com o Mensalão aqui, condenou alguns, como o Zé Dirceu, o Jefferson e etc. E, ao mesmo tempo, nós tivemos um caso muito explícito, né? Que foi o caso da deputada Jaqueline Roriz. Jaqueline Roriz, desculpa, eu falei Wesley. Wesley é a mãe dela. A mãe dela, é Jaqueline Roriz. Deputada Jaqueline Roriz, ela, no Conselho de Ética da Câmara, ela foi condenada por 8 votos a 3, um dos 11 votos. E, quando veio para o plenário, a diferença foi de 100 votos a favor dela. Ou seja, o voto secreto é realmente uma grande cortina de fumaça. Por isso que eu me referi ao espírito de corpo. Exatamente. Então, tanto na Câmara quanto no Senado. Só que, às vezes, você tem que dar uma resposta para não se desmoralizar, o que não está acontecendo com a Câmara. Como eu disse, estava esse projeto há muito mais tempo aqui na Câmara, desde 2001 para ser votado em primeiro turno em 2006 e até agora nada. Agora se aproxima uma nova verdade que tem que ser vista, que é o julgamento do Mensalão petista, nesse caso, e do Mensalão tucano, que vem aí também, que tem deputados envolvidos. Então, não é possível que a gente se coloque numa situação de ter que fazê-lo ainda sob o voto secreto. Mas a verdade é que
o STF já fez o julgamento, nós só não tivemos a publicação do acórdão ainda, né, no final das questões do julgamento, e o Congresso não se movimenta. Nós estamos pressionando o presidente da Câmara para que ele coloque até o final do ano, né, de qualquer forma, a PEC que veio do Senado, que é a PEC 86 do senador Álvaro Dias. E isso eu acho que seria uma medida que, em nome da transparência, da democracia, da ética, seria algo que para a Câmara seria muito importante. Até do ponto de vista estratégico, diante desse impasse que se avizinha, Sim. E para o qual parece não haver uma saída imediata, porque aí há várias interpretações e entram os juristas, etc, etc, etc. O Supremo vai ter que agora tomar uma decisão a respeito disso, vai ter que se posicionar. Isso pode criar uma tensão muito grande. A votação e a aprovação de uma proposta desse tipo talvez aliviasse essa tensão, não, deputado? Certamente. Ou ajudasse. Não, certamente eu acho que sim, pelo seguinte: nós estamos diante de uma situação inusitada no Supremo Tribunal Federal. Veja, nós estamos julgando parlamentares, né, condenados, alguns condenados à prisão mesmo, ou a prisão direta, ou em regime semiaberto, né? E, veja, o Supremo ainda não decidiu pela interpretação geral, seja da Constituição ou do Código Penal, porque há realmente um conflito na legislação entre a decisão que caça o mandato automaticamente, à medida que se condena, se perde o mandato, e a consideração da Constituição que diz que a Câmara é que faz a cassação de mandatos parlamentares. Há um conflito nisso aí. Mas a verdade é o seguinte: vários juízes do Supremo, ministros, se colocaram que a perda é imediata, né? Então, eles ainda vão julgar essa questão, eles vão interpretar essa questão. Mas eu acho que é um adiantamento da Câmara dos Deputados não se submeter a um constrangimento dessa natureza, porque uma vez julgados, vejam, que situação se criaria se amanhã, debaixo do voto secreto, a Câmara absolver os parlamentares condenados com mandato, né, e se criar a seguinte situação: um preso que tem mandato parlamentar a cumprir. Entendeu? É uma situação inusitada, inclusive para a realidade brasileira, e certamente vai passar uma imagem de impunidade para a sociedade e por falta de transparência, porque eu acho que com a transparência, né, as questões se resolveriam mais fáceis, seria uma formalidade, na minha opinião, porque fica difícil a própria Câmara julgar aquilo que já foi julgado pelo Judiciário, nesse caso. Agora, deputado, houve um momento em que a Frente Parlamentar em Defesa do Voto Aberto fez várias ações, a gente acompanhou isso aqui no Congresso, fora daqui. Aí, de repente, se baixou um pouco o fogo, digamos assim, e agora essa questão volta. O senhor acredita que agora há clima para a aprovação aqui na Câmara do projeto que vem do Senado? Nós já tivemos várias ondas para votar isso de imediato, né? Ou seja, a Frente Parlamentar, pelo fim do voto secreto, em defesa do voto aberto, ela fez atos, ela fez abaixo-assinados pela internet, por escrito, coleta de assinaturas nas ruas, entende? Apoio de entidades representativas, pressão sobre os líderes, pressão sobre o presidente da casa, os presidentes de casa, né? Não só sobre o deputado Marco Baia, mas os anteriores também, entende? Nós entendemos que aquilo era algo para uma agenda positiva para a Câmara. E, o tempo todo, vários líderes, né, se colocaram contrários a votar. E se acabou tendo um raciocínio que, enquanto não tiver consenso, não precisa ter consenso. Quem for contra a emenda constitucional no voto aberto, digite como tal e defenda, inclusive. Porque o grande álibi era, Paulo, que nós fizéssemos o seguinte: mas para a eleição da mesa, para os vetos presidenciais, entende, isso poderia ser prejudicial. Então, agora tem uma emenda que se refere só à quebra de decoro parlamentar. Eu entendo que agora é hora e não há como recuar. Deputado Ivan Valente, pessoal de São Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Você de casa, obrigado pela audiência. E até a próxima.